Oi, eu sou a Débora Gabricha, eu sou fotógrafa de gastronomia e produtos, sou publicitária de formação, também trabalho criando conteúdos com marcas e eu ensino fotógrafos através dos meus workshops e cursos desde 2018. Eu comecei profissionalmente em 2012, que foi quando eu trabalhei e experimentei os mais diversos nichos da fotografia. E em 2014 eu descobri a fotografia de gastronomia e produtos, me apaixonei perdidamente e desde então eu trabalho exclusivamente nesse mercado, fotografando marcas de todo o país de dentro do meu estúdio. E hoje eu quero compartilhar com vocês um conteúdo muito legal sobre a fotografia de produtos. Para isso, eu escolhi mostrar para vocês como eu fiz essas fotos aqui. Nesse conteúdo aqui, a gente vai falar sobre briefing, sobre planejamento criativo e, claro, sobre iluminação. E para a gente começar a falar sobre qualquer projeto de fotografia de produtos, a gente precisa começar falando do briefing. Se você já viu qualquer outro conteúdo meu, eu corro o risco de ser repetitivo aqui, mas na minha experiência é muito difícil a gente conseguir criar um projeto fotográfico super criativo, que tenha a ver com o nosso cliente, que seja interessante e que comunique alguma coisa se a gente não tem um briefing bem feito. Afinal de contas, é no briefing que a gente vai ter todas as informações e todos os direcionamentos para de fato poder criar. Então, bora começar a falar sobre o briefing desse projeto. A primeira coisa que a gente precisa saber é que a gente está falando de um lançamento de uma marca e que, consequentemente, também é o lançamento dos produtos. E o que isso significa para mim enquanto fotógrafo? Quando eu penso num lançamento de marca, eu preciso entender que, neste caso, eu não preciso vender só o produto em si, né? Que é uma coisa que a gente tem que fazer quando a gente trabalha com a fotografia de produtos. É pensar em fotos que são além de fotos bonitas, que são fotos que vendem alguma coisa. Seja essa coisa o próprio produto, como também uma ideia, um comportamento, uma experiência e a própria marca em si, como era o caso desse projeto. A questão aqui é a seguinte: a gente sempre precisa contar uma história. Isso é uma coisa que eu levo para tudo no meu trabalho. Afinal, é através dessas histórias que a gente consegue gerar conversa, identificação, conexão do produto, da marca com o consumidor final. Isso significa, então, que eu tenho que ter muita clareza daquilo que eu preciso passar com as minhas fotos, de qual é a mensagem que eu preciso transmitir. Nesse caso, desse projeto em específico, eu poderia ter escolhido contar as mais diversas histórias. Afinal de contas, a gente tem ali várias opções de histórias que a gente pode contar quando a gente fala desse tipo de fotografia. Eu poderia ter escolhido, por exemplo, contar uma história situacional, que é um tipo de história muito forte, que nada mais é do que a gente colocar um produto em uma situação de uso, de consumo daquele produto. E é um tipo de história que funciona muito bem, porque a gente consegue se identificar com aquela situação. E nesse caso específico, pensando no lançamento de uma marca, tem outra história que eu precisava contar que vai além disso. Afinal de contas, é nesse momento, essa primeira sessão de fotos, que eu estou começando a criar a identidade fotográfica de uma marca. Então, os conceitos da marca, a linguagem que ela usa, a forma como ela se posiciona, vem com muita força nesse momento. A nossa próxima informação é o nome da marca. Eu estava trabalhando com uma marca que se chama Abduzido. O nome, por si só, já traz muita coisa por trás, né? Mas, para além disso, dentro de todo o conceito da marca, existiam algumas frases de impacto ali, como explore o desconhecido, é de outro mundo, e trazia muito essa ideia de fugir do óbvio. Então, claro que na minha sessão eu também quis trazer esse conceito, até para destacar esse conceito da marca nas minhas fotos também. Um outro ponto importante é o tipo de produto. Então, eu tinha ali as informações de quais eram aqueles produtos e para que público era aquele produto. Fazendo um breve resumo aqui para vocês, a gente está falando de produtos de cabelo e barba, então shampoo, balme, e outros produtos que são voltados para o público masculino que gosta de se cuidar. Além de tudo, esse projeto também falava com pessoas que trabalham em barbearias, que usam esses produtos nos seus clientes. Além dessa informação, eu também tinha os direcionais da identidade visual da marca. Então eu tinha logo, paleta de cores, todas essas informações no manual da marca e eu pude usar isso nas minhas fotos também. Depois de ter todas as informações do briefing, eu vou fazer o planejamento criativo. Eu sempre começo buscando referências e fazendo pesquisa sobre aquele cliente. Quando eu comecei a buscar as referências dessa marca, eu poderia ter buscado referências do tipo de produto que eu estava fotografando, certo? Eu poderia ter entrado no Pinterest e digitado shampoo masculino e eu teria ali várias ideias. Mas tendo um briefing bem feito, eu consigo ir muito além na hora de buscar as referências que eu quero trazer para o meu projeto. Eu consigo pesquisar referências sobre a história que eu quero contar, a sensação que eu quero passar. E nesse caso desse projeto, a gente sabe que a gente queria trazer a ideia de abduzido.
produzido, de algo de outro mundo. A gente queria fugir do óbvio. Pelo próprio nome, pelo próprio conceito da marca, eu precisava buscar referências que iriam além do óbvio, vocês concordam? Foi justamente isso que eu fiz. Eu procurei referências que trouxessem essa ideia toda ali que a gente já tinha no brief. Isso também, gente, tem tudo a ver com bagagem criativa. A nossa bagagem criativa, ela vai sendo construída ali ao longo da vida. E a gente vai criando o nosso repertório a partir de tudo que a gente vê, que a gente assiste, que a gente escuta, que a gente lê e principalmente que a gente vive. As nossas experiências são o que alimentam a nossa bagagem criativa. E quando a gente pensa em referências, elas não necessariamente vão estar ali numa pasta do Pinterest, né? A gente, enquanto ser humano, a gente faz associações que são automáticas no nosso cérebro. Ou seja, elas acontecem sem a gente nem perceber. E isso vai do repertório de cada um. Claro que existem associações que elas são comuns para a grande maioria das pessoas. Por exemplo, se você vê um presente embalado em papel vermelho num contexto de neve, você vai pensar em Natal. Mesmo que você more no Brasil e que no Brasil o Natal, na verdade, seja extremamente quente, não tenha nada a ver com neve. Mas a gente tem no nosso repertório essa referência. Claro que isso é só um exemplo, mas é por isso que a gente tem que estar sempre alimentando a nossa bagagem criativa, para que a gente sempre crie mais repertório e que a gente possa trazer isso para os nossos projetos também. Então vamos voltar nas referências que eu tinha. Como que essas referências aqui, que na verdade não tem nada a ver com o produto que eu estou fotografando, vão me ajudar a entender e me inspirar para o que eu vou criar? A questão é que quando eu vejo essas referências aqui, eu vejo o movimento, eu vejo a iluminação, eu vejo a paleta de cores, eu vejo o formato das coisas e tudo isso pode ser trazido para o meu projeto de uma maneira criativa, inteligente e que ainda traz o meu produto ali como protagonista da cena. Porque é aquilo que eu falei, né? É sobre repertório. Nem toda foto precisa necessariamente ser literal. A gente pode trazer referências, a gente pode trazer símbolos que trazem a ideia do que a gente quer transmitir. E aí eu comecei a, de fato, tomar as decisões estéticas da minha sessão. A primeira decisão que eu tomo é sempre a paleta de cor. Por quê? Isso me ajuda a tomar outras decisões estéticas da minha cena. Eu consigo escolher os objetos de cena, o fundo que eu vou usar e até o tipo de iluminação através da paleta de cores, né? Então ter isso como primeiro passo me ajuda muito a direcionar as minhas outras escolhas também. No caso dessa sessão, em que a gente estava fazendo uma campanha de lançamento de marca, eu optei por seguir com a paleta de cores principal da marca, que era o verde, o branco e o preto. E olha só como que quando a gente vê todas as fotos juntas, a gente consegue ver a identidade fotográfica ali. Durante o planejamento, eu fiz rascunhos das fotos que eu ia produzir. Eu gosto de criar esses rascunhos porque é algo que faz com que o meu trabalho funcione melhor. Eu consigo, por exemplo, mostrar para o meu cliente as minhas ideias antes mesmo da sessão. Então eu consigo alinhar exatamente o que vai ser produzido. Isso significa que eu também consigo fazer uma pré-produção que seja mais assertiva, porque eu já sei o que eu vou fazer e, consequentemente, sei o que eu preciso para minha sessão funcionar e para as fotos saírem exatamente como eu pensei. No dia da sessão, eu deixo esses rascunhos no estúdio, o que também otimiza muito o tempo da sessão e, claro, organiza muito tudo ali para a sessão acontecer. Eu sempre planejo cada detalhe da sessão. Eu escolho todos os elementos de cena, eu defino onde cada elemento vai se posicionar, quais são os objetos de cena que eu vou usar, como que vai ser a composição de cada imagem e como tudo isso interage com o produto para que tudo esteja muito bem alinhado com o que eu queria trazer na sessão. E claro que para esse projeto eu planejei também o que para mim é a melhor parte dessa sessão, que foi a iluminação. Eu acho que esse foi o esquema de luz, o efeito de iluminação mais diferente que eu já fiz numa sessão de foto. E óbvio que a gente vai falar disso agora, afinal de contas, a iluminação também ajuda, também é parte da história que a gente está contando. Eu gosto muito de falar isso, que a luz, ela não tá lá só para iluminar alguma coisa, ela tá lá fazendo parte de um contexto, de uma história, ela tá transmitindo alguma coisa. Como eu queria trazer muito essa vibe de abduzido para as minhas fotos, eu tive a ideia de criar essa luz vinda de cima, como se tivesse um disco voador ali. Então ela entra na cena, como eu falei, não somente iluminando o cenário, mas também como um elemento principal de ambientação e do conceito da sessão. Eu preciso confessar para vocês que quando eu comecei a pensar sobre essa luz, quando eu tive a ideia, eu decidi que eu ia fazer essa iluminação, já me deu um pouquinho de ansiedade, porque a realidade é que eu nunca tinha feito uma iluminação assim antes. E é exatamente por isso que no meio do planejamento criativo, eu fui direto para o estúdio para testar o esquema de luz e o efeito de iluminação que isso ia trazer
trazer no meu cenário. E eu testei de muitas formas. Eu testei com luz contínua, mudando a tonalidade da luz. Eu testei colorir a luz na pós-produção. E eu até testei usando gelatina na frente do meu flash. Eu testei também 1000 posições diferentes. Testei muitos acessórios, tipo rebatedores, bloqueadores, para deixar a luz não somente na cor que eu queria, mas também no formato que eu queria. E no fim, eu criei o esquema de luz em 2 etapas. Eu fiz a luz de fundo e a luz do produto. Para a luz de fundo, eu usei o meu Flash Speedlight com Smoothie, que ajudou a concentrar mais a luz. E apesar de parecer que é uma luz vinda de cima, ela está direcionada para o fundo preto. Isso porque na posição em que o Smoothie estava ali, por ser um modificador que deixa a luz muito concentrada, muito direcionada, essa luz do fundo não estava interferindo na luz do meu produto de uma forma muito agressiva. E aí eu posicionei o Smoothie apontando direto para o fundo e usei uma gelatina verde na frente da luz para dar essa tonalidade de cor ali. Para fazer o formato da iluminação, eu usei 2 bloqueadores ali entre o flash que estava com o snoot e o fundo, que foi o que trouxe essa sensação de uma luz que vinha mais triangular ali para o meu fundo. Uma coisa importante aqui é que o flash que estava com o snoot era o flash com a potência mais alta do meu esquema de luz. Para a luz do produto, eu usei 2 softbox. O primeiro era o softbox 90 por 90, que ficou posicionado em uma diagonal meio contra a luz ali, criando essa luz de recorte no produto, né? E na frente desse softbox, eu usei um difusor, que foi o que me ajudou a trabalhar melhor os reflexos do produto. O outro softbox, ele estava no tamanho de 90 por 60 e ele estava posicionado exatamente na outra diagonal, no lado exatamente oposto ali desse primeiro softbox, e ele estava trazendo uma luz na frente da cena, né? Esse softbox, ele tinha a função principal de iluminar o rótulo do meu produto. E esse foi o flash que eu usei com a menor potência do esquema de luz. Isso porque, como esse softbox estava vindo de frente ali, mesmo que diagonal, eu não queria deixar que essa luz tivesse interferência no resultado da luz. Durante essa sessão, eu também fiz alguns outros esquemas de iluminação. Confesso que nem tão interessantes quanto esse esquema de luz aí do disco voador. Mas durante a sessão, eu também usei luz lateral, usei sombras marcadas e desenhadas ali na cena, até porque, neste caso específico, como é uma luz muito marcante, eu achei que não fazia sentido eu ficar o tempo inteiro repetindo esse formato ali do disco voador para todas as fotos. Acho que ia ficar mais repetitivo do que interessante. Então isso também é bem legal da gente pensar. E por que eu quis destrinchar tanto essa iluminação do disco voador junto com vocês? Primeiro porque ela realmente, eu acho que foi a iluminação mais diferente que eu já fiz, uma das mais criativas com certeza. E pra gente entender como que a história que a gente tá contando com uma foto, ela tem a ver com todas as decisões estéticas, né? E aí vocês viram que todas as decisões, desde lá das referências que eu tô buscando, até a iluminação, até a sessão de fotos, elas têm conceitos muito bem especificados ali através do briefing. A iluminação, tudo isso é planejado, né? Todas as minhas decisões estéticas são planejadas e isso faz muita diferença no meu resultado final. Esse foi um projeto muito legal de produzir. Eu confesso que eu amo, assim, cada uma das fotos dessa sessão. Eu tenho muito orgulho mesmo desse projeto e eu espero muito que esse conteúdo tenha inspirado vocês de alguma forma e que possa ajudar a trazer ideias criativas, que possa ajudar nos processos criativos aí de vocês também. E, gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, manda aqui nos comentários dessa aula. Se vocês também quiserem sugerir outros projetos ou outros temas dentro da fotografia de produtos, pode me mandar aqui também que eu vou amar compartilhar mais esse universo com vocês.